E dando continuidade ao nosso noticiário internacional, vamos repercutir com o nosso correspondente internacional, Dr. Denis Munhoz, as principais notícias dos Estados Unidos e também as que repercutem mundo afora nesta semana. Uma boa noite, Dr. Denis. Muito boa noite, Thaís. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga, telespectador e telespectadora, internauta da Rede Mundial. Nós vamos para o nosso resumo semanal das notícias dos Estados Unidos. Hoje nós estamos aqui no Brasil, mas já na semana que vem estaremos novamente direto dos Estados Unidos, passando as novidades para vocês. Bom, essa semana aqui, mais uma vez, o destaque foi o ex-presidente Donald Trump. Por quê? Além de todos os problemas que ele vem enfrentando, né, com justiça, os problemas internos no Partido Republicano, a Corte de Nova York, nessa semana, condenou duas empresas do grupo Trump, é um grupo milionário muito grande aqui nos Estados Unidos, condenou o grupo por sonegação e por dívidas fiscais. Isso não tem nada a ver, pelo menos em tese, a priori, com o problema que o presidente Trump provavelmente vai enfrentar na Câmara dos Deputados, na comissão que recebeu na semana passada as declarações de imposto de renda pessoa física dele. Isso é um assunto. Pode ser que mais para frente, com o desdobramento dessa condenação e da investigação que está sendo feita por esse comitê de deputados democratas, alguma conexão venha a existir entre os dois casos. Mas até então, não. Isso foi muito ruim para a imagem do presidente Trump, que vem enfrentando um inferno astral aqui nos Estados Unidos. Por quê? Desde as eleições de meio de mandato que aconteceram há um mês atrás, onde ele indicou vários candidatos e a grande maioria não foi eleita, causou um problema interno para ele dentro do Partido Republicano. Ele já divulgou que vai ser candidato, que vai concorrer em 2024 à Casa Branca novamente, mas agora ele tem esse problema das empresas dele, que é a sonegação fiscal envolvendo altos executivos. Ele alega que ele não tomava essas decisões, mas a investigação vai prosseguir. Tem o problema do imposto de renda dele, que, segundo matéria feita pelo jornal The New York Times, apontou que nos últimos 15 anos, só em 5 anos, o ex-presidente Trump pagou imposto e, mesmo assim, pagou muito pouco. E aqui nos Estados Unidos, o maior problema que você pode ter é com o imposto de renda. E Trump já tem com as empresas, na pessoa física dele. Tem aquele caso dos documentos de Mar-a-Lago, né, da mansão dele na Flórida, que ele levou documentos confidenciais que não poderia ter levado para lá, além daquele caso do assédio, né, assédio sexual em Nova York na década de 80. A senhora hoje que denunciou esse assédio tem mais de 75 anos. Quer dizer, ele vai enfrentar uma série de coisas além da resistência do Partido Republicano à sua candidatura. Por outro lado, a Arábia Saudita tomou uma posição que deixou o presidente Biden muito insatisfeito. Juntamente com a Rússia, na reunião da OPEP, ela resolveu cortar a produção diária de barril de petróleo em 2 milhões de barris por dia, para tentar regular o preço. Isso equivale a 2% do consumo mundial do petróleo. Como o preço do petróleo já vem caindo, a Arábia Saudita, juntamente com a Rússia, optaram por diminuir a produção para tentar reequilibrar o preço. O presidente Biden ficou muito chateado com isso, falou que a Arábia Saudita estava favorecendo a Rússia, que era uma posição inaceitável. E isso num relacionamento entre Estados Unidos e Arábia Saudita, que é muito bom há muitas décadas, inclusive com presidentes republicanos e presidentes democratas. Esse relacionamento sempre foi bom. E agora essa declaração do presidente Biden parece que vai abalar um pouquinho. Por outro lado, é claro que ele está tentando manter o preço do petróleo baixo para controlar a inflação aqui, que apesar do aumento da taxa de juros, ele não tem conseguido, a equipe econômica não tem conseguido baixar significativamente os índices de inflação aqui nos Estados Unidos, que são um recorde dos últimos 41 anos. Denis Munhoz, para os telespectadores e internautas da Rede Mundial de Comunicação.
Obrigada, doutor Denis, mais uma vez pela participação.